Olá pessoal, hoje trago ao canal dois novos equipamentos por parte da Devolo. Não são powerlines, mas sim repetidores, já com Wi-Fi 6. De um lado tem o Repeater 3000 e do outro tem o Repeater 5400. O meu objetivo aqui é fazer um bocado um comparativo, claro, enquanto estou a fazer a análise, para vocês perceberem qual poderá ser o melhor equipamento para vocês. Isto porque o 3000 custa 100 euros, o 5400 custa 150 euros. O que nós temos que ver aqui é se justifica dar mais 50 euros para irmos para o 5400 ou se podem poupar esses 50 euros e o 3000 faz exatamente o que vocês precisam. É claro que já podemos ter à partida a ideia de que o 3000 será o pior em maior parte das situações. Agora tudo depende realmente do que é que vocês precisam. Para começar, isto são então repetidores com Wi-Fi 6 e o objetivo disto é repetir a vossa rede. Ou seja, vocês têm uma divisão em que não tem internet, não chega lá o Wi-Fi, ou tem algumas divisões mais afastadas do ponto central do router. Vocês colocam isto entre a divisão e o router e assim conseguem estender o vosso Wi-Fi para essa divisão. Isto são sempre soluções pensadas mais para ser uma coisa simples de resolverem, em vez de estarem a mudar logo o vosso router para um sistema mesh ou para um sistema powerline. Vocês primeiro começam com um repetidor e por vezes é mais que suficiente. É claro que não nos podemos esquecer que soluções mais dedicadas são melhores, isso não há dúvida, no entanto também são soluções muito mais caras. Dessa forma isto tenta ser aqui uma solução equilibrada. Do ponto de vista geral, do que é que eles são semelhantes? Eles têm os dois Wi-Fi 6, funcionam em 2.4 e 5 GHz. No entanto, o 3000, como o nome indica, em termos de redes agregadas está limitado a 3000 megabits por segundo, enquanto que o 5400 está limitado a 5400 megabits por segundo. Em relação a estas velocidades, nunca se esqueçam que isto são velocidades agregadas. Só se vocês tiverem aparelhos que consigam usar as duas redes ao mesmo tempo é que vão conseguir ter velocidades mais semelhantes. No mundo real, nós conseguimos sempre velocidades mais baixas, mas mesmo assim acho que são velocidades boas, comparativamente muitas vezes com os routers das operadoras e também muito comparativamente com o alcance que os routers têm, em que isto, como estende o sinal, vocês vão conseguir ter melhor net a uma distância maior. Agora, nós nunca nos podemos esquecer é que os repetidores só conseguem repetir o sinal na velocidade máxima que apanham. Ou seja, ambos têm um mostrador na parte da frente com 4 LEDs, em que vocês sabem que quanto mais baixo for os LEDs, pior vai ser o sinal que vai apanhar. Isso significa que se vocês têm, por exemplo, net a 500, o repetidor só apanha 200, claro que a rede que vai ser repetida nunca vai ser superior a 200. Aqui é a consideração que vocês devem ter sempre em conta em relação aos repetidores. O objetivo do repetidor é vocês colocarem, digamos, a metade do caminho para a divisão em que vocês não têm o sinal nas melhores condições, mas mesmo assim querem garantir que o sinal chega o mais forte possível ao repetidor. Portanto, às vezes podem querer colocar o repetidor um bocado mais à frente, mais atrás, ou tentar outra tomada para verem em que local é que conseguem ter o melhor sinal. A partir daí, claro que o sinal repetido também vai ter as melhores condições. Ambos funcionam da mesma forma. Aqui a diferença é que o 3000 vocês têm que colocar na tomada, o 5400 tem um cabo, ou seja, não liga diretamente à tomada. Em termos de posicionamento, vocês conseguem fazer sempre um posicionamento melhor para as antenas ficarem melhor direcionadas conforme o sinal que vocês recebem e conseguem depois escolher aqui uma melhor posição. Em termos práticos, podemos ver que o 5400 pode ser uma melhor solução para vocês colocarem depois em cima de uma mesa, para colocarem em cima de uma prateleira, enquanto que o 3000 será sempre colocado numa tomada e acaba por ser também mais dissimulado. Portanto, é uma questão de verem. Em termos de configuração, o que é que vocês devem ter em conta? Isto são repetidores pensados para uma configuração muito simples. Podem simplesmente carregar no WPS no repetidor e no vosso router e eles ligam-se automaticamente e ficam logo com a vossa rede repetida e não têm que fazer praticamente nada. Ou então podem utilizar a aplicação que existe e através da aplicação podem também seguir os passos e fazer a configuração. Em termos da aplicação também os passos são muito simples, vocês só se têm que ligar à rede do repetidor, dizer qual é a vossa rede, colocar a vossa password e em menos de 5 minutos vocês têm tudo configurado. O objetivo é mesmo ser muito simples vocês configurarem e ficarem logo com a vossa rede repetida. Agora, se quisermos, podemos depois ir às definições mais avançadas, ou seja, temos esta configuração mais simples para quem não quer mexer em mais nada e simplesmente quer repetir a rede. Ou seja, o que é que o repetidor faz? Ele recebe a rede do vosso router, vocês colocaram qual é a rede do router, qual é a password, e depois podem repetir exatamente com o mesmo nome e com a mesma password, ou se quiserem podem criar outra rede, independentemente de ser 2.4 e 5 GHz juntas, ou podem separar. Isso são definições mais avançadas que vocês conseguem fazer, o repetidor permite fazer isso.
Também podem configurar os repetidores como Access Point, em que os próprios repetidores acabam por ser, digamos, o vosso router. Vocês ligam por Ethernet então ao vosso repetidor e o repetidor acaba por ser um Access Point mais simples. Mas eu acho que a utilização mais tradicional será isto, é receber a internet por Wi-Fi e depois transmitir a internet por Wi-Fi. Só estou a falar aqui um bocado das configurações que eu fui passando e que me estou a lembrar que dão para fazer. Depois eles recebem atualizações por firmware, têm a possibilidade de ligar-se por mesh a outros repetidores, ou seja, se vocês tiverem vários repetidores espalhados pela casa, ele faz aqui um sistema de mesh do Wi-Fi para garantir que vocês, independentemente da divisão para onde vão, o vosso aparelho vai se ligar à melhor rede possível dentro dos repetidores que vocês têm. É claro que se vocês querem fazer aqui um sistema de mesh, a meu ver, seria muito mais vantajoso usarem um sistema de Powerline, em que depois a rede transmite-se pela vossa rede elétrica, mas isso já são outras coisas. Portanto, continuando aqui no comparativo, em termos de configuração eles são praticamente iguais, não têm assim muitas definições diferentes. A parte do sistema é exatamente a mesma coisa, WPS, podem configurar pela aplicação, podem definir redes diferentes, e depois podem ver também se querem ligar a uma rede específica ou não, ou se querem ligar pelo nome da rede. Mas pronto, isto são as definições iguais. Agora o que é diferente? Como eu já tinha falado anteriormente, um liga-se diretamente à tomada, o outro tem então um transformador, portanto não fica ligado à tomada, vocês têm que colocar em cima de uma prateleira ou em cima de uma mesa e por isso vocês conseguem direcionar melhor o sinal Wi-Fi, a meu ver. Depois outra diferença também que justifica os preços. Enquanto que o 3000 só tem uma porta gigabit, o 5400 tem duas portas gigabit. Isso quer dizer que vocês podem colocar, por exemplo, à beira da televisão, podem ligar a televisão diretamente por Ethernet e também podem ligar a vossa consola também diretamente por Ethernet e depois os outros aparelhos todos ligam por Wi-Fi. Portanto, temos uma porta a mais em termos de Ethernet. Em termos de consumos, este 3000 consome 5 watts em média, enquanto que o 5400 consome 8 watts. Ou seja, consome um bocado mais de energia, mas o 5400 neste momento tem mais uma porta Ethernet, tem melhor alcance, melhor velocidade da Wi-Fi, consome mais e também aquece mais. Eu, pelas medições que estive a fazer, por norma, o 5400 costuma estar ali nos 40 graus, enquanto que o 3000 costuma andar mais nos 30 graus. É claro que isto não é significativo, o aquecimento, porque eles estão feitos de forma a dissiparem o calor, mas como podem estar a ver, estamos aqui a falar mais 50 euros para um aparelho que consegue fazer um bocado mais. Agora o que interessa realmente é quais são as velocidades que vocês conseguem. Eu vou-vos colocar um comparativo lado a lado para vocês verem as velocidades que eu tive. Eu tentei fazer os testes com os dois aparelhos exatamente ligados nos mesmos sítios para ver a intensidade que eles conseguiam de sinal, ou seja, fazer testes com 4 barras de sinal, com 3 barras de sinal e com 2 barras de sinal. E não recomendo vocês tentarem ligar com menos que 2 barras de sinal, porque aí também vão ter umas velocidades muito más. Mas se vocês estão a ver os resultados, o de voo 5400 comportou-se praticamente sempre melhor do que o 3000. E em termos de velocidades, eu consegui, em termos de melhores resultados, ou seja, aquelas situações extremamente perfeitas, eu consegui com o 5400, conseguisse 410 megabits por segundo de download e 361 de upload, enquanto que o 3000 só conseguiu 330 de download e 350 de upload. O 5400 consegue sempre velocidades ligeiramente melhores e consegue um melhor alcance. E eu acho que se vocês olharem só para a velocidade máxima, o 5400 claro que é melhor. Se olharmos para o global, eu não vejo o 3000 a ser melhor em praticamente nenhuma solução, a não ser que vocês não precisem de velocidades também tão elevadas para justificar os 50 euros a mais. Agora, se a porta Ethernet vos faz diferença e se vos faz diferença terem um melhor alcance, ou seja, de uma forma global, o 3000 é para vocês utilizarem com Wi-Fi na própria divisão e possivelmente nas divisões mais perto do próprio repetidor. Enquanto que o 5400 é para utilizar também, claro, com a divisão e nas divisões adjacentes não vai ter grande problema. É claro que o sinal vai perdendo sempre qualidade com a distância e conforme, claro, digamos, os obstáculos que vocês têm, mas de uma forma geral o 5400 consegue ser uma solução melhor. O que nós podemos considerar que é negativo no 5400 é o preço, é consumir um bocado mais, mas estamos a falar de 8 watts para 5 watts e também aquecer um bocado mais. Mas isso acho que não são pontos negativos que digam que ele é pior por causa disso. Portanto, se vocês querem um melhor repetidor Wi-Fi 6, o 5400 é a melhor opção para vocês. Se vocês querem um bom repetidor Wi-Fi 6, mas querem poupar um bocado
podem ir para o 3000 e também ficam com resultados muito bons. Agora, o que eu vos quero indicar é que eu costumo sempre fazer os testes na minha casa. A minha casa pode ser diferente da vossa casa e os resultados não são vinculativos, ou seja, não quer dizer que por eu ter tido 410 megabits por segundo com este repetidor que vocês até vão conseguir o mesmo, ou até vão conseguir mais, ou vão conseguir menos. Mas de forma geral, os resultados devem ser semelhantes. Em relação ao resto das características principais em termos de utilização, em termos de configuração, na aplicação, ou quer seja pelo browser, se vocês forem ao IP do aparelho, vocês vão ter as configurações semelhantes. Do ponto de vista de configuração, em menos de 5 minutos vocês têm tudo configurado e têm a vossa rede a funcionar. Portanto, pessoal, assim de uma forma geral era isto que eu vos queria dizer. Eu queria mesmo tentar comparar os dois aparelhos para vos tentar ajudar, às vezes, a optarem pela melhor escolha ou por uma escolha mais barata, mas que continua a dar bons resultados. Do ponto de vista geral, os 50€ valem a pena porque temos mais velocidade, mais alcance, mais uma porta Ethernet e de forma geral, claro que ele se comporta melhor. Agora é uma questão de vocês verem o vosso orçamento e verem o que é que vocês precisam. Se for, por exemplo, só mesmo para uma divisão, se calhar o 3000 é mais que suficiente. Se vocês quiserem expandir para uma divisão e para as divisões adjacentes, o 5400 se calhar faz um melhor trabalho. No entanto, se vocês quiserem mesmo expandir para muitas mais divisões, porque o vosso router está numa ponta da casa e não vos consegue dar boa internet para o resto da casa, aí nesse caso, se calhar é melhor pensarem numa solução de mesh e de um powerline com mesh e assim ficam muito melhores servidos. Portanto, pessoal, está aqui a análise e a comparação que eu vos queria dar. Já sabem, como sempre, se tiverem alguma questão, se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemos no próximo vídeo.